9 horas em ponto aqui no Jornal Gente. E olha, uma notícia do começo da semana, aquilo que não saiu das capas dos jornais, de todos os noticiários de rádio e TV, diz respeito à declaração do presidente Lula sobre a ação de Israel contra a faixa de Gaza. Você já sabe, Lula, na viagem dele à África, disse que a ação de Israel em Gaza se compara à ação de Hitler contra os judeus. E muita coisa aconteceu a partir do momento em que essas palavras foram ditas. Por exemplo, o embaixador brasileiro em Israel foi chamado para uma repreensão pública no Museu do Holocausto. O Brasil decidiu chamar de volta o seu embaixador, fez o mesmo com o embaixador israelense no Brasil. A oposição se mobiliza, há muito barulho nas redes sociais a respeito disso. Tem deputado, inclusive, pedindo o impeachment do presidente da República por causa desse motivo. Aqueles que estão ao lado do presidente da República dizem que, primeiro, Israel e o presidente, Benjamin Netanyahu, está tentando faturar politicamente em cima da declaração e muita gente diz também que Lula teve coragem de colocar o dedo numa ferida, que é a ação que acontece nesse momento de Israel contra a faixa de Gaza. E existe o Day After, que começa hoje, e as consequências que podem surgir para o Brasil e para o cenário mundial como um todo, a partir do momento dessa declaração do presidente da República Brasileira. Cláudio Zaidan, jornalista, apresentador da Rádio Bandeirantes. A gente sempre chama o Zaidan aqui quando a gente precisa de alguma luz sobre esses assuntos que são complexos, que não tem um lado só, enfim, mas que mexem muito com... Acho que às vezes até a sensibilidade das pessoas, ainda mais nesse caso, né, Zaidan? A gente quer te ouvir a respeito disso. Bom dia, seja muito bem-vindo. Oi, Thaís, bom dia. Bom dia, Sônia, Pedro, Cláudio Humberto. Oi, Zaidan. Bom dia. É claro que você falou em complexidade e não há assunto na geopolítica mundial mais complexo do que o Oriente Próximo, né? Do que aquilo que acontece no Oriente Próximo. E envolvendo dois povos que têm a mesma origem. Não foi por acaso que aqueles acordos que o Trump conseguiu entre Israel e alguns países árabes e com a perspectiva de negociações com a Arábia Saudita foram chamados de acordos Abraão, porque os dois povos se originam de Abraão, né? O mais velho deles, Ismael, dá origem aos árabes. Os ismaelitas são os árabes. E os palestinos são árabes, né? Não há uma etnia palestina. São árabes. E os judeus descendem do segundo filho, na verdade, Isaac, que dá origem a Jacó, que se torna Israel, o pai das 12 tribos. Né? E é uma região de uma complexidade tão tremenda. É bom lembrar que Israel tomou Jerusalém há 3.000 anos, já com o rei Davi. Jerusalém pertencia aos jebuseus. E todos aqueles povos desapareceram, né? Até os mais poderosos, como os assírios, os caldeus, jebuseus, heveus, heteus, os próprios egípcios dos tempos dos faraós, aqueles egípcios não existem mais como nação, né? Você tem descendentes ocasionais, mas como nação. E essas duas nações permaneceram há quase 4.000 anos, judeus e árabes, com aproximações, com brigas. Por exemplo, Mohammed, o pai do Islã, que nós chamamos de Maomé, foi digamos, uma maneira como os franceses passaram a se referir a Mohammed, né? Maomé. Mas Mohammed, ele acolheu muitos judeus que eram perseguidos naquele momento. Isso estamos falando do século VII da nossa era. Então, as pessoas começam a falar sobre o assunto. Eu me lembro muito daquele samba genial, como sempre genial, do Adoniran Barbosa, né? Os pedreiros saindo ali para a hora do almoço. Então, vamos conversar, sentados na calçada, falar sobre isso e aquilo, coisas que nós não entendemos nada, né? E tem muita gente falando, e no Congresso, no governo. O próprio Netanyahu, há 9 anos, Netanyahu disse o seguinte, isso quando havia, então, 70 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele declarou que Hitler não queria matar os judeus.
mas que ele foi convencido por uma liderança muçulmana palestina. Isso é tão canalha, isso que falou Netanyahu, se foi intencional. Se não foi intencional, a canalice se dilui em ignorância sobre Hitler, sobre o pensamento de Hitler muito antes dele chegar ao poder, sobre a história dos judeus e sobre a história, particularmente, da Europa, onde o antissemitismo tornou-se sistemático, principalmente desde o século XIX. E o Netanyahu soltou essa bobagem, o que mostra, ao mesmo tempo, o ódio pessoal que ele tem em relação aos palestinos. Quando ele quis transferir a ideia do Holocausto para uma liderança muçulmana. Veja o que falou Netanyahu há apenas 9 anos. E quanto ao Lula, eu acho que há 5 pontos importantes. 4 são declarações do Lula. 3 equivocadas, erradas, 1 correta. E o 5º ponto é uma acusação feita ao Lula. O primeiro ponto é quando ele diz que isso nunca aconteceu, nunca houve algo assim. Ora, pelo amor de Deus. Há apenas 30 anos, nós tivemos o genocídio dos Tutsis e dos Hutus moderados pelo governo dos Hutus, em Ruanda. Faz 30 anos isso. Faz só 30 anos. Aconteceu outro dia, em termos históricos. O que aconteceu com os armênios. Então, o que aconteceu com os ucranianos sob Stalin. Então, é claro que isso já aconteceu na história e estamos falando só do século XX para cá. Né? Isso aconteceu diversas vezes ao longo da história. Então, esse é o primeiro erro. O segundo, aí ele diz, a não ser quando Hitler decidiu matar os judeus. E aí, esse foi o ponto que provocou tudo isso. Hitler é um anátema na história da humanidade e, obviamente, particularmente na história do povo hebreu. O Holocausto, o nazismo, eles não têm comparação na história moderna, até aqui. A morte não era um instrumento dos nazistas, como foi de Stalin, de Mao Tse-tung, não. Para os nazistas, a morte era um dos pilares do regime. Matar judeus não era uma circunstância. Olha, nós estamos em guerra com um país ali que, coincidentemente, tem uma maioria de judeus. Olha, nós estamos tendo um problema com o movimento, como existiu um movimento político importante dos judeus no início do século XX, o Bund. Não era nada disso. Era exterminar. Bebês de 4 meses foram assassinados. Bebês. E morreu gente não só na Alemanha, não só cidadãos alemães mortos pelo seu próprio governo, porque eram judeus. Isso aconteceu também com ciganos, com negros em outras partes da Europa. Mataram muitos negros, muitos ciganos, comunistas eram também perseguidos e mortos. Mas em relação aos judeus, não havia nem aquela opção que os nazistas davam aos povos conquistados, ou a morte ou a escravidão. Não. Era só a morte. E não só na Alemanha. Aliás, a França, colaboracionista, vergonhosamente enviava vagões e vagões cheios de judeus para serem levados aos campos de concentração, depois transformados em campos de extermínio. E as crianças Holandeses. também, viu, Zaida? Hã? Com suas crianças. Com crianças, com sob o crianças. argumento que as crianças não podiam ficar sem os pais. Tem vários memoriais, ou seja, inclusive aqui perto. Exato. Uma canalice do regime de Vichy, né? E belgas, holandeses, poloneses, tchecos, húngaros, italianos, eram mortos porque eram judeus. O nazismo é o mais canalha dos regimes dos tempos modernos e não pode ser tomado como um termo de comparação. Não equivale nada deve ser tornado equivalente ao nazismo nos tempos modernos.
Então, esse é o segundo erro. Primeiro, dizer que não havia acontecido. O segundo, essa comparação. E é bom lembrar que há um problema adicional. Banalizar, vulgarizar o nazismo como uma coisa... isso é que é nazismo? Como aquela história de sair chamando todo mundo de fascista, né? A banalização do nazifascismo é um perigo, porque o nazismo de verdade está crescendo na Europa e nos Estados Unidos. A Alemanha acaba de listar 38 mil pessoas ligadas a movimentos nazistas, 14 mil das quais prontas para ações violentas contra judeus, contra árabes, contra turcos, há muitos turcos na Alemanha, contra estrangeiros em geral. São nazistas. 38 mil, 14 mil dos quais podem a qualquer momento se tornar uma força paramilitar. Na Alemanha, os ataques a cemitérios judeus, a sinagogas na França, nos Estados Unidos, onde uma mulher recentemente foi morta e na porta da casa dela desenharam uma suástica. Ou seja, ela foi morta porque era judia. Não se pode brincar com isso. O nazismo não morreu. Hitler, sim, o nazismo não. E ele tem de ser combatido ferozmente. Muita gente diz, não, guerra é sempre ruim. Sim, porém a guerra às vezes é necessária. A guerra contra Hitler, a guerra contra o nazifascismo era um imperativo moral. Era preciso derrotá-los. Quando Chamberlain se curvou, ele abriu as portas para a expansão nazista, para a invasão da Polônia. Aí veio a reação. E é bom lembrar também que, além dessa comparação ser absurda, ela fere o povo judeu, inclusive aqueles que detestam Netanyahu. Os judeus que se opõem a Netanyahu, que querem o fim do governo Netanyahu. Mas o Holocausto é algo à parte. Ele tem de ser visto como algo realmente à parte, e não deve ser repetido. O terceiro erro, quando ele diz que um futuro Estado palestino deve ter Jerusalém Oriental como sua capital. Esse é o ponto em que todas as negociações entre Israel e a autoridade palestina esbarraram. Não há acordo possível à vista. Para os árabes, Jerusalém Oriental é Al-Quds, a Santa, a capital de um futuro Estado palestino. E isso é inegociável. Para Israel, Jerusalém é a sua capital indivisível. E Jerusalém Oriental é a Jerusalém bíblica. É a Jerusalém do Templo de Salomão, é a Jerusalém da Esplanada das Mesquitas, é a Jerusalém onde os cristãos, inclusive, têm diversos pontos de peregrinação. Foi onde Jesus foi preso e crucificado. Então, Jerusalém Oriental é a Jerusalém bíblica, é a Jerusalém de Davi, a cidade de Davi. Então, para os dois é inegociável. A Jerusalém Ocidental, que está sob controle administrativo de Israel, é a Jerusalém moderna. Mas todos querem a Jerusalém Oriental, a bíblica, a histórica. E não há acordo possível à vista. Então, quando Lula disse com Jerusalém Oriental como capital do futuro Estado palestino, ele está avançando um sinal. Não há consenso longe disso. Não há possibilidade de um acordo a curto ou médio prazo. Porque para os dois povos isso é inegociável. Assim como a diáspora. Só que a diáspora ela pode ser resolvida, equacionada. Jerusalém Oriental é um ponto que definitivamente não há conceito estabelecido a quem pertencerá quando houver dois estados. Então esses foram os erros. Porém, é um erro também quando chamam Lula de antissemita. Ele não é antissemita. Não é. Não banalizem também o antissemitismo. Da mesma maneira que não se deve banalizar o nazismo, não se deve banalizar o antissemitismo. Ora, alguém que defende, como Lula defende, dois estados, não é antissemita. Nenhum antissemita defende o direito de Israel à existência. E o Lula defende o direito de Israel à existência. Aliás, um direito que nem deveria ser discutido. É óbvio que sim, repito.
Jerusalém é tomada pelos hebreus há 3.000 anos. Foi tomada há 3.000 anos. E já estavam lá, já estavam na terra de Canaã. Bem antes disso, quando Josué atravessa o Jordão, com aqueles que migraram do Egito, seus filhos, né? Essa história é formidável. Então, o Lula não é antissemita. E banalizar o antissemitismo também é muito perigoso, porque ele é a coluna do nazismo dos nossos dias. Ele é o argumento dos nazistas dos nossos dias. Que Israel não tem direito ao seu Estado e o ataque aos judeus de maneira generalizada. Então, aí são 4 erros nas 3 declarações do Lula e nesse ataque ao Lula, essa acusação de que ele é antissemita. Ele não é antissemita. Agora, o acerto do Lula. O que está acontecendo em Gaza é inaceitável. Hoje, aliás, pelo nosso horário aqui, meio-dia, o Conselho de Segurança deve apreciar uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo. É a primeira vez, desde outubro, que os Estados Unidos falam em cessar-fogo. Aliás, eles vetaram todas as resoluções que falavam em cessar-fogo, não é? Vetaram. E agora eles falam em cessar-fogo no momento em que Israel está dizendo o seguinte: ou entregam os reféns, ou o ataque a Rafah, ou a Rafa, como eles dizem lá, começará no início do Ramadã. Olha o componente religioso tornando-se mais um barril de pólvora. Logo no início do Ramadã, 10 de março. Mas Rafa, atacar Rafa? Rafa tem hoje 1,5 milhão de pessoas. A população de Gaza é de cerca de 2.300.000 habitantes. Hoje há lá 1.500.000 pessoas. Uma cidade que tinha 250.000 habitantes. Faltando água potável, faltando comida, faltando remédio. O melhor hospital da região acaba de ser tomado e está inutilizado, segundo a própria OMS, que é o Hospital Nasser. E quando Israel entrou, disse para a população de Gaza, no norte de Gaza: saiam daí, sigam para o sul. Saíram de lá. Os que ficaram no centro: saiam daí, sigam para o sul. Foram para o sul. Khan Yunis e Rafa, concentrados ali. E aí Israel começa a atacar o sul. Para onde eles vão? Para o leste é Israel. Para o oeste é o Mar Mediterrâneo. Para o sul, o Egito. E o Egito está, inclusive, erguendo um muro ainda mais alto, porque está temendo que aquela massa atacada se desloque para o Egito, para a parte asiática do Egito. E é o Sinai, o histórico Sinai, o também bíblico Sinai. O que está acontecendo em Gaza é uma tragédia, sim. São 30.000 mortos, 70% dos quais crianças e mulheres. E a maioria desse percentual, crianças. Também bebês. Isso é inaceitável. Ou seja, a punição coletiva, que foi, aliás, o argumento usado pelo Bin Laden, quando disse: não, nós matamos civis nos Estados Unidos porque esse governo criminoso foi eleito pelos civis. Os soldados que nos atacam vêm dessas famílias. Então são todos responsáveis. É o mesmo argumento do grupo terrorista Fatah. É o mesmo argumento do Hamas. O Hamas, como grupo terrorista, ele não quer 2 estados, ele quer a destruição de Israel. E esse vai ser o mesmo argumento, a mesma lógica de Israel. Porque uma coisa é atacamos o Hamas e, como efeito colateral, morreram civis. A lógica se inverteu. A lógica se inverteu. O Hamas é que virou um efeito colateral, a destruição do Hamas. O ataque a civis atingiu um nível inaceitável, tanto que os Estados Unidos, além do Biden 3 vezes ter chamado Netanyahu de idiota, 3 vezes, porque ele está percebendo que está sendo parido ali
o tipo de crise que se está concebendo. Então, esse cessar-fogo será proposto pelos Estados Unidos, pelo menos esta é a previsão. Então, nesse ponto, o Lula acertou. O que está acontecendo em Gaza é trágico, é uma tragédia dos nossos dias e não pode ser tomada como banal, como aceitável. Mas erra, isso é indiscutível, ao fazer essa comparação com o que é incomparável com o regime criminoso de Adolf Hitler. Cláudio Zaidan, falando conosco sobre esse assunto tão complexo e colocando luz ali sobre as suas várias vertentes, não é, Zaidan? Muito obrigada, sempre muito bom ter você aqui no Jornal Gente. Você sabe que o ouvinte da Rádio Bandeirantes gosta demais quando você cria, assim, esse paralelo histórico, ainda mais de um caso como esse que tem raízes históricas, né? Obrigada, Zaidan, um bom dia para você e a gente espera aqui a sua volta no Jornal Gente semana que vem. Um prazer, um abraço, gente. Muito obrigada. Um abraço.